Bom, para fechar então, né, a cinemática relativística, essa parte de tratar da relação, né, de coordenadas entre referenciais inerciais, sem estudo de forças e etc., que é o que a gente vai fazer no próximo, digamos assim, tópico, né? Vai ser a gente falar sobre a mecânica relativística, como que a mecânica relativística ela é moldada em termos da cinemática relativística, né? Então, porque agora tem toda uma estrutura nova, todo um novo conceito de espaço e de tempo e, obviamente, como a gente já viu, as leis, né, de Newton já não dão conta mais da descrição dos fenômenos que ocorrem no dia a dia, sim, no cotidiano, sim, mas quando você compara velocidades com a velocidade da luz, a lei de Newton, as leis de Newton, né, elas já não funcionam mais. Mas antes da gente ir para esse tópico, a gente vai falar de uma última coisa aqui, que é o efeito Doppler, né? O efeito Doppler é um fenômeno, né? É um efeito que todo mundo conhece, pelo menos já ouviu falar, no caso do som em particular, né? Que é um caso onde a gente consegue perceber isso por via sonora, né? Ou seja, tem uma propagação de onda envolvida nesse fenômeno. Então, assim, você percebe isso via audição. No caso da luz, vai ser via luminosa, né? Então você vai perceber isso olhando, não ouvindo. No caso do efeito Doppler do som, todo mundo, né, já está familiarizado. É a famosa ambulância que passa e faz um, né? Então é o efeito Doppler, né? A frequência ela vem ficando maior e depois que passa de você a frequência começa a diminuir por conta exatamente de estar se afastando de você, né? E com a luz vai ser praticamente a mesma coisa. Antes da gente começar, é claro que as velocidades que a gente está falando aqui são muito diferentes. Para uma ambulância basta uma velocidade de 60 km por hora, até menos. Mas para a luz, para corpos, né, no caso do efeito Doppler da luz, tem que ter velocidades muito grandes em jogo. Então você não vai ver um carro vermelho passando e ficando menos vermelho, né? Lógico que isso não vai acontecer. Precisaria ali estar envolvido uma velocidade muito grande em jogo. Então, antes da gente começar, qual que é a importância do efeito Doppler para a relatividade, né? Para a história da física? Porque, igual eu falei, né, sempre estou prezando pelo contexto histórico. O Einstein acreditava que o universo ele era estático. Tanto que na equação de campos dele lá, que a gente vai ver futuramente, ele colocou um termo à mão lá, né, a constante cosmológica, que era uma nova constante que impedia a expansão do universo, né? Então ele tinha uma crença muito forte que o universo ele era estático, tipo um corpo rígido, assim, sabe? As coisas estão onde estão e é isso, é dessa forma. Com a comprovação do efeito Doppler, né, medida pelo Edwin Hubble, físico e astrônomo Edwin Hubble, ele percebeu, né, então que galáxias mais distantes se afastavam da gente mais depressa. Então, esse afastamento aqui, então aqui está o observador, está observando aqui uma estrela, por exemplo, pode ser. Essa estrela, a gente sabe que ela tem uma emissão de luz dela mesma, ela emite luz por conta dos átomos que compõem ela. Então, a gente já esperava, pelo espectro de emissão atômico desses átomos aqui, a gente já esperava ver uma certa luz, né, dessa estrela. No PDF eu discuto muito mais sobre isso, acho que vale a pena você ler bastante essa parte do PDF, que tem umas discussões lá que eu não vou fazer aqui em aula, que senão essa aula aqui ia ter várias horas, mas no PDF tem umas discussões muito boas sobre isso. Por que os átomos emitem luz e tudo mais. Mas olhando para uma estrela, a gente já espera, um planeta, enfim, a gente já espera saber, só de olhar para a luz, a gente já sabe de quais átomos, né, formam a superfície ou a atmosfera desse planeta, no caso da estrela e tal. A composição da estrela a gente sabe só visualizando a luz que vem dela. Então a gente esperava ver uma certa cor aqui, vamos colocar em termos técnicos, né, uma certa frequência. A gente já esperava ver uma certa frequência aqui. Só que o Hubble percebeu que essa estrela aqui, que estava viajando para cá, por exemplo, estava se afastando do observador,
ela deu um comprimento de onda, né? Então ele mediu uma frequência um pouco menor do que era para realmente ele perceber. Então vamos supor que ele estava esperando aqui receber uma frequência ali no vermelho ali, que é uma frequência mais baixa, né? Ele não só percebeu essa frequência baixa, na verdade ele percebeu uma frequência um pouco mais baixa do que ele esperava, certo? Um desvio um pouco mais para o vermelho, certo? Isso que a gente chama de desvio para o vermelho e desvio para o azul. O desvio para o azul seria se essa estrela tivesse vindo a favor do observador, né? Se ela estiver indo na direção do observador. E isso se dá por conta de quando a luz ela é emitida da estrela, a estrela andou um pouco. Então, a próxima luz, isso aqui vai ficando cada vez menor, certo? Você concorda comigo? Ó, ela vai saindo assim, e essas distâncias entre uma frente de onda e outra começam a aumentar cada vez mais, porque a estrela está com uma certa velocidade. Então, para quem está deste lado aqui, do meu lado aqui direito, vai ver uma frequência menor, enquanto quem está aqui para a esquerda vai ver uma frequência cada vez maior. Elas vão ficando cada vez mais próximas dessas frentes de onda aqui, certo? Porque ela está justamente andando nessa direção, certo? Assim como no caso do som, mas nesse caso é uma onda eletromagnética, né? E aí o que acontece? Vamos fazer algumas continhas e ver o que a gente consegue. Então depois, né, que isso foi comprovado, o Einstein abandonou essa ideia do universo estático e chegou à constante cosmológica. Hoje a constante cosmológica ela é associada à matéria e energia escura, que é justamente talvez uma causa de expansão do universo, mas enfim. Vamos lá. Vamos considerar os famosos K e K' aqui na configuração standard. Na verdade não precisa ser na configuração standard dessa vez, mas é o seguinte, aqui está o meu referencial K e aqui está o K'. O referencial K é a gente, né? Então a gente é um observador. Vamos supor que a gente está aqui observando o referencial K' e dentro do referencial K' tem uma fonte de luz. Tem um laser, por exemplo. Tá? Eu vou chamar isso daqui de F de fonte. Tá? Tem uma fonte. Essa fonte eu vou chamar de F' para falar que ela está dentro do referencial K', tá? Então, ela se move com o referencial K'. E esta... Deixa eu desenhar isso aqui um pouco mais para baixo. Na verdade, deixa eu deixar aqui mesmo, vou colocar meu observador um pouco mais para cima. Então, essa fonte vai emitir uma certa luz e nós vamos observar essa luz chegando, obviamente. Ele emite aqui uma luz em direção a nós, certo? Em forma, claro, de onda. Essas ondas aqui, como ela está andando na direção a favor, está vindo contra nós, né? Elas vão ficando cada vez menores, essas frentes de onda. Então, enfim, esse cara emite aqui uma luz, e aí é o seguinte, para nós, né, que estamos em repouso, primeiro, vamos lá, vamos fazer os cálculos para o K'. O K' vai ver essa luz, como ele está em repouso com relação à fonte, ele vai medir uma frequência F0, digamos que é a frequência original desta fonte de luz, que é 1 sobre o período desta onda, certo? Vou chamar de T0. Ele também vai medir a velocidade, né? Como sendo a velocidade da luz, né? Como sendo lambda F0. Vou colocar um lambda linha aqui para falar que é o comprimento de onda medida em K', tá? Mas no fundo, enfim. Bom, então, eu esqueci de falar, tá? Mas esse referencial aqui tem uma velocidade V para a esquerda. Mas é o seguinte, isso aqui é a relação para K'. A relação, então, aqui para K é o seguinte, para o nosso referencial, bom, né, a gente vai ter também que C é lambda vezes F. No nosso caso, esse F aqui é o F que a gente vai observar, eu vou chamar F OBS. A frequência
percebida, né, podemos dizer assim. A gente vai fazer depois uma discussão quanto à comparação, né, da velocidade, do efeito Doppler do som e da luz, porque a gente vê que o da luz, na verdade, é mais fácil do que o do som. Mas enfim, C lambda F. Só que enquanto... Então vamos lá, essa é a velocidade da luz, certo? Que a gente vai medir, que tem que ser a mesma, lógico, do referencial com a linha. Só que, enquanto esta luz ela é emitida, o referencial anda um pouquinho. Então vamos supor, ele emitiu essa onda aqui e andou esse certo tanto aqui, que para mim eu vou chamar de um x, que é a velocidade do referencial vezes o tempo. Então x igual vt. Tá? No fundo, né, eu posso colocar aqui o período da onda, vt grande, que eu vou então escrever isso daqui na verdade. Então vamos lá, a frequência para a gente, esse lambda aqui vai ser C, deixa eu colocar aqui, ó, o lambda vai ser C menos V T. É isso mesmo? O lambda é C menos VT. E aí, é claro, né? O F é C sobre lambda, que é o que está aqui. Então, já vou até escrever direto. A frequência observável é C sobre lambda, que eu já vou substituir aqui como C sobre C menos V vezes o período que eu meço dessa onda. Agora, eu sei que o período que eu meço dessa onda, né? Esse período T maiúsculo, ele é diferente do período que o K' mede. Porque os intervalos de tempo entre uma frente de onda e outra são diferentes, porque o intervalo de tempo é diferente. Se o intervalo de tempo é diferente, eu sei a relação T igual a gama T0, eu posso usar, tá bom? Por quê? Porque período já me fala que eu estou tratando de um intervalo de tempo, tá? Não de um instante de tempo. Então essa relação ela é bem-vinda. Um período de uma onda, imagina que você tem aqui uma parede. É o intervalo de tempo em que duas ou mais frentes de onda chegam nessa parede, nesse detetor, alguma coisa assim. Então, se eu uso essa relação, eu tenho que o período que eu meço é gama T0, que é T0 sobre a raiz de 1 menos beta 2, que eu vou escrever explicitamente como V2 sobre C2. E aí, eu posso manipular isso daqui. Eu vou primeiro multiplicar por C em cima e embaixo. Eu vou multiplicar e dividir por C, né, no caso. Então, aqui fica C T0 dividido por C, raiz de 1 menos V2 sobre C2. Eu posso entrar com este C dentro da raiz. Aqui vai ficar, para entrar com esse C, eu tenho que ter aqui um C quadrado. Tenho que entrar com um quadrado, né? Então, aqui fica C quadrado menos C quadrado V quadrado sobre C quadrado, que mata o C quadrado com o outro. Fica simplesmente T igual a CT0 sobre raiz de C2 menos V2, tá bom? Então, acho que não tem como melhorar mais do que isso não, né? Vamos deixar assim e vamos tentar substituir aqui para ver o que a gente encontra. Eu sei já de cara que esse C aqui vai matar com esse C, né? Porque vai ficar a primeira vezes o inverso da segunda, então vai aparecer essa raiz em cima e aqui vai ficar um CT0, né? Deixa eu substituir isso para vocês, enfim, verem o que eu estou falando. Então, até aqui, tranquilo, né? Eu vou deixar essa expressão aqui para o período, aqui embaixo, e substituir, então, essa conexão que eu fiz entre medidas feitas entre dois referenciais, no caso o meu e o referencial K', eu vou, é claro, né, o período, o intervalo de tempo, né, é próprio para o K', porque é nele em que a fonte está em repouso, tá bom? Então, se ele tem um detetor lá, por exemplo, duas frentes de onda, elas chegam na mesma posição para o K', tá? Para mim já não chegariam. Na prática, vamos lá. Esse período aqui está associado, né, a essa frequência original, essa frequência real da fonte que está dentro de K'.
Então, deixa eu substituir isso aqui. A frequência observada por nós vai ser C sobre C menos V, que multiplica T, mas eu acabei de encontrar que T é isso, então aqui fica CT0, e aí vai ficar dividido por raiz de C quadrado menos V quadrado, que eu vou colocar aqui em cima, já multiplicando, C2 menos V2. Tem que ser condizente com a minha notação aqui, que eu estou esquecendo. Eu coloquei que o referencial anda com velocidade V pequeno e não V grande. Olha só, tá em todo lugar. E aí, o que acontece? Então, C matou C. O C matou com C aqui. Ficou só C quadrado, raiz de C quadrado menos V quadrado, né? Dividido por C menos V T0. Então, a frequência observada ficou raiz de C2 menos V2 sobre C menos V, meu Deus, T0. E aí vale lembrar essa relação, que para este referencial, na verdade para qualquer referencial, a frequência é o inverso do período. Então eu vou colocar que isso é F0, que multiplica raiz de C2 menos V2 sobre C menos V. Só isso. E aí eu quero entrar com esse cara dentro da raiz. Para isso eu tenho que levar tudo ao quadrado. Você já viu onde a gente vai chegar. Então a frequência observada é F0, raiz de todo mundo, ou seja, C2 menos V2 sobre C menos V ao quadrado. Então isso daqui é a diferença entre... Desculpa, isso aqui é a diferença de dois quadrados, né? Então, isso daqui é C mais V, que multiplica C menos V. Um C menos V mata com C menos V daqui de baixo. Deixa eu escrever isso daqui para você. Isso aqui é raiz. Então, esse primeiro aqui, né? Eu posso escrever como C mais V, que multiplica C menos V. Tá bom? Raiz disso tudo. Aqui embaixo eu tenho a raiz de C menos V ao quadrado, né? Então, eu tenho um C menos V aqui, eu tenho C menos V aqui. Eu posso cortar um C menos V daqui com um quadrado daqui. Então, eu chego que a frequência observada por um referencial que recebe uma luz de um outro referencial inercial a este é a frequência original, F0, a frequência emitida, que multiplica a raiz de C mais V sobre C menos V, tá bom? Simplesmente isso. Efeito Doppler da relatividade. Mas eu gostaria de generalizar isso daqui um pouquinho. Fatorando esse C aqui, se eu fatoro esse C aqui, aparece um C no denominador aqui, aparece um C no denominador aqui também. Então fica 1, deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo mesmo. A frequência observada, você pode ver escrito também em alguns lugares como F0, que multiplica a raiz de 1 menos. Aqui vai ficar um V sobre C, que é um beta. Então, 1, aqui é mais, né? 1 mais beta, e aqui embaixo fica 1 menos V sobre C, que é 1 menos beta. Tá? Só para, quando a gente for resolver problemas de efeito Doppler, a gente já calcular direto aqui quem que é esse beta, né? Essa razão V sobre C, soma com 1, tá tranquilo, tira a raiz disso. Tem até um vídeo resolvendo uma questão do ITA, vou deixar aqui na descrição, sobre o efeito Doppler, tá? Relativístico. Acho que vale a pena você dar uma olhada lá agora que você sabe o que é isso. Na verdade, acho que você já até sabia antes, mas enfim. Bom, vamos lá. Então, parênteses, né? Isso daqui é 1 mais beta. Beta é menor que 1. Vamos considerar esse caso que nenhum referencial consegue alcançar a velocidade da luz. Nada que tenha massa consegue alcançar a velocidade da luz. Ou a gente pode até considerar beta menor ou igual a 1, mas vamos começar com o caso que beta é menor que 1, ou seja, V é menor que C. Então, 1 mais alguma coisa que é
enfim, que é menor que 1, mas é maior que 0, vai dar um valor maior que 1. Então, tenho 1 mais alguma coisa, ficou um número maior aqui em cima. Aqui eu tenho 1 menos alguma coisa, ficou um número menor aqui embaixo. Eu extrair a raiz disso, eu tenho que a frequência observada é maior do que a frequência emitida. Claro, nesse caso, o referencial tá indo a favor de mim, né? É aquela conversa que a gente já teve. Então, para um caso como esse, em que beta, que é V sobre C, e portanto é menor do que 1, menor ou igual, né? Igual quando V é igual a C. Mas então, nesse caso, o que eu tenho é o seguinte. A frequência observada, então deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu apagar esse beta daqui. Nesse caso, a frequência. Então, para uma aproximação, a frequência observada é maior do que a frequência emitida. E para um afastamento, você vai fazer a mesma conta. Só que aí você vai chegar que aqui é 1 menos beta e aqui é 1 mais beta. E aí que você conclui é que 1 menos beta, aqui vai ficar um valor menor dividido por um valor maior. Se você extrair a raiz disso, você tem que, para um caso de um afastamento de uma fonte que se afasta do observador, um corpo, né, que emite luz, a frequência observada é menor do que a frequência original, tá? Então você tem esses dois casos. E se a velocidade do corpo, olha que loucura, se a velocidade do corpo for a velocidade da luz, se a velocidade do corpo for a velocidade da luz, então beta é 1. Deixa eu colocar aqui, ó. Se V igual a C, portanto beta igual a 1, você tem que a frequência observada é igual a raiz de, é igual a F0, né? Raiz de 1 mais 1, 1 mais 1, sobre 1 menos 1. E aí você tem isso aqui, é F0 igual a raiz de 2 dividido por 0. Ixi, dá problema. Dá problema. Na verdade, o próprio gama já mostra isso pra gente, né? O gama lá, o fator de Lorentz, que é 1 sobre a raiz de 1 menos V2 sobre C2, mostra já que se esse cara aqui for igual a C, coloca C aqui, fica C sobre C, que é 1, 1 menos 1, você tem raiz de 0, você tem 1 dividido por 0. Então, se o corpo tem velocidade que é igual à velocidade da luz, as contas dão errada, né? 2 dividido por 0 nem faz sentido. Não dá certo, não existe. Agora, num caso de afastamento. No caso de afastamento, eu vou ter 1 menos 1 sobre 1 mais 1. Isso daqui é 0 sobre 1. Isso daqui faz sentido. 0 sobre 1 é 0. Então, num caso de afastamento, a frequência que eu vou estar vendo do corpo que se move com a velocidade da luz é 0. Eu não vou estar vendo nada. Olha só que loucura, né? Então, enfim, eu não vou estar vendo luz nenhuma, né? Bom, só que aí você tem um problema também, que é o seguinte. Você sabe que F, ele é 1 sobre T. Se o seu F é 0, você está falando que 0 é 1 sobre T. Bom, 0 vezes T é igual a 1. Isto é uma coisa que não faz sentido. 0 vezes T é igual a 1. Qual é o número que eu multiplico por 0 que dá 1? Não existe esse número. Então, assim, entende? Falar de velocidade da luz é um problema. Quando você tem corpos que atingem a velocidade da luz, dá problema na relatividade, tá? Por isso que eu só estou te mostrando esse exemplo para mostrar o quão bizarro é se você considerar corpos que atingem a velocidade da luz. Não dá certo as contas. E aí, bom, você fala aí o caso do fóton. Bom, mas o fóton é uma partícula que não tem massa, né? O efeito Doppler do som, ele é o seguinte: a frequência observada, ele é igual à frequência emitida, né, que eu vou chamar de F0, que multiplica a velocidade do som, né, mais ou menos
a velocidade do observador, eu acho. Velocidade do observador sobre velocidade do som menos ou mais a velocidade da fonte. Ou é o contrário? Eu não lembro. Não vou lembrar. Se pá, aqui é fonte, aqui é observador. Enfim. Veja que este aqui é um caso mais simples, né? Você não tem uma assimetria que é fonte se movendo em relação ao observador, ou observador se movendo em relação à fonte, ou os dois se movendo, porque aqui aparece tanto o que eu quero te mostrar com isso, não importa aqui se está correto aqui ou não, mas o que eu quero te mostrar com isso é, tem a velocidade do observador envolvida, tem a velocidade da fonte envolvida, certo? Nesse caso aqui, a gente tem a velocidade da luz e a velocidade da fonte, não tem velocidade do observador. Isso acontece porque essa assimetria, no caso do som, né, no caso que não tem na relatividade, acontece por conta que o som é medido com relação ao meio em que o ar está parado. Então ele tem um meio de propagação, diferente da luz, que não precisa de um meio para se propagar. Ela consegue se propagar pelo nada. Então, por isso que não tem essa assimetria aqui. O efeito Doppler para a luz ele é mais fácil do que para o som. Porque para o som você considera, se você mudar de meio, a velocidade do som muda. Então, se no ar ele é uma, num outro material a velocidade do som é outra. Com a luz não tem isso, ela é sempre a mesma. Então fica mais simples de trabalhar. Ainda, né? Aí, voltando na ideia do Hubble. Deixa eu apagar isso daqui. Como eu falei, no PDF vale a pena dar uma lida lá, porque tem mais discussão do que na aula. Aqui na aula é só para te passar a ideia mais qualitativa. Então, o espectro de emissão de cada átomo, né, como eu falei, ele define qual é o átomo, né, como se fosse uma impressão digital do átomo. Então, uma estrela que é feita de um certo gás, no geral, estrelas são feitas de vários gases, mas vamos supor um certo gás aí, quando ela emite, quando os átomos que compõem essa estrela emitem uma certa luz, a gente, olhando para essa luz, fala, olha, a composição desta estrela é tal, 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 tem não sei lá o que, sei lá o que. Beleza. O problema é que se essa estrela está caminhando, que no geral sempre vai estar, né? Ela vai emitir uma... Né, então vamos supor que ela está se afastando, aquele exemplo que eu dei no começo. Isso daqui, né, 1 mais beta, no caso do afastamento, né, isso daqui vai dar um comprimento de onda que é maior. No caso, vai dar um comprimento de onda maior. Comprimento de onda maior, você sabe, significa que a gente está indo para o vermelho, né? Você tem aqui o espectro visível. Entre 450 aqui nanômetros e 600 e poucos nanômetros é o espectro visível. Então você sabe que quanto menor, quanto mais para cá, aqui é o vermelho, né? No caso aqui é o infravermelho. Aqui é o ultravioleta. Vamos supor que aqui esteja o vermelho. Se a gente estava esperando ver isso daqui, como essa estrela está andando, a gente vai ver ela um pouco deslocada. A gente vai ver ela tipo aqui, ó, a cor, né? A gente vai ter então a gente tem um desvio para o vermelho. Se essa estrela está vindo a favor, ela vai ter um desvio que é para cá, ó. Então ela vai estar um pouco menos avermelhada. A gente diz que ela tem um desvio para o azul. Se a frequência emitida, a frequência original emitida da luz, ela é, vamos supor, azul, vamos supor que ela emite uma luz nessa faixa aqui, isso aqui não é exatamente azul, mas nessa faixa aqui, se ela está se afastando de nós, a gente vai ter um desvio para o vermelho, então a gente vai ver a luz emitida, a gente vai ver aqui, ó, com poucos, uma frequência um pouco menor. Se a luz azul está se aproximando da gente, a gente vai ver ela um pouco mais azul do que o esperado, por exemplo aqui. É claro, né, que esse nome desvio para o vermelho, desvio para o azul, não significa que a luz que tenha lá a sua cor originalmente vermelha, né, que emite uma frequência
na faixa ali do vermelho, quando ela se aproxima de nós, ela fica azul. Não é isso. O desvio para o azul significa que ela teve um leve desvio, aumentando sua frequência, certo? E é claro, né, quanto mais para cá você vem, menor o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda é menor aqui. O comprimento de onda é maior aqui. O comprimento de onda é menor aqui. Se o comprimento de onda é maior aqui, significa que a frequência é menor, né? Se o comprimento de onda é menor aqui, significa que a frequência é maior. Só você ver aqui, né? Isso aqui é lambda F. Como isso aqui tem sempre que dar uma constante, quando uma aumenta, a outra tem que diminuir. No geral, isso sempre acontece, né? Até para velocidades de propagação que são constantes, velocidade numa corda, por exemplo. Você pega uma corda lá e faz uma vibração. Você está perturbando a corda, né? Então você tem uma onda gerada na corda. Se isso aqui se propaga com uma velocidade constante, você faz essa propagação de forma constante, o comprimento de onda ele é tal que, quando multiplicado com a frequência dessa corda, dá sempre a velocidade de propagação, né? Então, sempre que você vem para cá, no caso da luz, sempre que você vem aqui para o vermelho, a frequência diminui, porque o comprimento de onda do vermelho ele é bem afastado, né? Ele é maior entre uma crista e outra, entre uma frente de onda e outra. E enquanto que para o azul, né, ali para o violeta, essas coisas são bem próximas, né? Fica até difícil de... Enfim, mas elas são bem menores. Esse comprimento de onda é bem menor, o que significa que a frequência é bem maior, certo? Então, enfim, tipo, aqui, né, efeito Doppler eu acho que não era nem novidade para ninguém, porque alguma hora você já viu isso, tá cheio desse conteúdo na internet. Mas o que eu queria mesmo, como eu falei, é que você você assistisse essa aula lendo o PDF que eu deixei disponível. Aí no capítulo 1.9, é 1.9 ou é 1.10 agora, não lembro, acho que é 1.9. E que é sobre o efeito Doppler. E visse essa nossa discussão lá, eu mostro certinho o espectro de emissão, explicando por que os átomos emitem luz, o que é o telescópio Hubble, quem foi Edwin Hubble, certo? Para essa construção histórica fazer mais sentido, porque eu sempre estou prezando pela construção histórica, depois a física por trás e a matemática por trás, né? Então, essas três coisas juntas é que fazem, eu acho que a gente ter uma compreensão da teoria da relatividade melhor do que, enfim, só estudar a matemática e a física por trás, tá? Tem toda uma série de coisas por trás disso que motivou o estudo do Hubble. Enfim, o efeito Doppler, né, ele vai estar com a gente até a relatividade geral. Quando a gente for falar lá da métrica de Lemaître, a gente vai estar falando do efeito Doppler ainda, tá? Então esse é um efeito muitíssimo importante, tá? É um conceito muito importante na relatividade. Mas bom, na aula de hoje era isso, então a última aula de cinemática relativística. A próxima a gente já parte, né, então, para mecânica relativística. Vamos ver como é que se dão as coisas agora que a gente tem um novo conceito de espaço e de tempo, tá bom? Obrigado pela atenção, valeu, falou e fui.